Isaías 58, a partir do verso 6, aonde o Senhor Deus, ele disse assim: não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum, o sacrifício que me agrada, é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi: estou aqui. Existem pessoas que fazem vários rituais que são religiosas ao extremo. Aqui a palavra do Senhor, Deus, ele estava pedindo ao profeta que avisasse Israel que não era aquele tipo de jejum que ele gostaria. Aquele povo estava jejuando, mas eles eram pessoas que levavam os outros à escravidão, que levavam os outros a serem prisioneiros, que jogavam sobre os outros um jugo pesado. Nós precisamos tomar cuidado, porque não adianta eu, por exemplo, viver em jejum, viver em oração e ter uma língua pesada, e ser uma pessoa de um coração duro, uma pessoa que joga um peso sobre o outro, que ao invés de ajudar, ao invés de andar em amor, ao invés de compreender, de ter uma compreensão e desenvolver os frutos do Espírito, eu jogo sobre o outro peso, jugo, eu jogo sobre o outro palavras que vão matá-lo espiritualmente. Então aqui, nosso Deus estava falando a respeito das pessoas, daquele povo, e hoje existem muitas pessoas assim, que podem se encaixar nesse mesmo perfil, que são religiosas, que são pessoas que você olha para elas e você vê a religiosidade estampada na vida da pessoa, mas que tem um coração duro, que tem um coração difícil, uma pessoa crítica, uma pessoa que julga tudo e todos. E não adiantaria, e eu me coloco nesse lugar para que você possa entender, não adiantaria eu viver em jejum e ter práticas religiosas, como que rituais fossem estes, mas ter um coração duro, pensar mal a respeito dos outros. E era isso que Deus estava aqui dizendo àquele povo. Através do profeta, Deus explica que o jejum que ele quer é este: tratar bem os outros, em especial aqueles que estão oprimidos, aqueles que são pobres, não só no natural, mas também pessoas que viviam cativas, que eram pobres porque não tinham uma revelação da parte de Deus, porque aquele povo se negava a dar esta revelação àqueles que eram pobres. Então, querido, nós precisamos tomar cuidado para não honrar a Deus apenas com os lábios. Nós precisamos honrar a Deus com o nosso coração. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, quando falada, mas não praticada, ela tem um preço de juízo. É isso mesmo. A palavra de Deus, quando falada, eu estou aqui pregando, por exemplo, estou aqui ministrando, e eu falo, né? Estou pregando, estou falando dessa palavra, só que eu não pratico nada dessas coisas.
Só aqui na câmera, aqui na TV, né? Na igreja. Então eu tô falando dessa palavra, tô pregando. Agora, no meu dia a dia, na minha rotina, quando ninguém vê, eu não pratico nada disso. Sabe o que acontece? Essa palavra se torna então como que um juiz para mim. O rigor para mim é maior, porque eu conheço essa palavra e eu estou falando dessa palavra e não estou praticando. Então essa palavra terá um preço de juízo sobre a minha vida. E assim era com aquele povo. Não adiantava conhecer as leis e fazer jejum e sacrifícios, mas ter um coração duro, não saber a essência verdadeira do que Deus queria. Olha aqui o que diz: não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que vocês soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que vocês ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada, olha aqui, o que mais agrada a Deus, é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Querido, pense nisso. Você que não trata bem e nem tem amor pelos da sua casa, por aqueles que são da sua parentela. Se você não ama, se você não trata bem, nem mesmo seus parentes, nem mesmo aqueles que você viu crescer, que viveram com você durante tantos anos, como que você pode dizer que ama a Deus? Como você pode dizer que é um homem de Deus? Olha aqui a palavra. É a palavra de Deus, não é a Thalita que está dizendo. Nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então, olha só, né? Nós gostamos tanto das promessas de Deus e as promessas de Deus são maravilhosas. E a gente pega o lápis de cor, os giz de cera, eu mesmo pinto a minha Bíblia, minha Bíblia é toda pintada. Tem muita gente que pinta só as promessas. Eu aprendi uma coisa, no começo eu só pintava as coisas boas. Hoje, sabe o que eu pinto também na Bíblia? As minhas obrigações. Não só as promessas, porque para se alcançar as promessas, eu preciso cumprir com as minhas responsabilidades, com as minhas obrigações. Então, olha só, depois de você fizer tudo isso, porque não é esse jejum, não são esses sacrifícios, a palavra de Deus nos fala que a obediência para Deus vale muito mais do que sacrifício. Então, não era esse tipo de jejum que Deus queria. Que Deus queria que eles andassem em amor. Mesmo aqui, na Velha Aliança, no Velho Testamento, Deus falando a respeito do amor, que lá em Coríntios a gente vê aquela passagem, Coríntios 13, a respeito do amor, já no Novo Testamento, Jesus falou a respeito do amor, que substituía todos os outros, que era o maior de todos os mandamentos. E aqui, então, Deus dizendo que aí, se vocês andassem assim, fizessem deste modo, a luz da minha salvação brilhará como o sol. E logo vocês todos ficarão curados. Quem anda com ódio, quem anda com raiva, quem anda com mágoa e querendo se vingar, vai ficar doente. Aquele que quer fazer o mal, esse fica doente. Mas, se você fizer o jejum que realmente agrada a Deus, que é se abster do mal, deixar o mal, deixar a maldade, então a luz da minha salvação, diz o Senhor, brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados.
E então, depois de terem feito tudo isso, quando vocês gritarem pedindo socorro, eu vou atender. Vocês pedirão minha ajuda e eu direi, estou aqui. É isso que Deus quer. Então, há promessas para nossas vidas? Sim. Os estudiosos falam acerca de 32 mil promessas na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sem contar as promessas pessoais que Deus tem para cada um de nós, para as nossas vidas individualmente. Mas para viver essas promessas, sempre tem as obrigações, o que você deve fazer para alcançar. Porque um versículo tirado do seu contexto, ele vira pretexto, não é? A gente tira um versículo, por exemplo, eu poderia aqui fazer a leitura apenas do versículo 8. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo vocês todos ficarão curados. O seu Senhor Salvador vai te guiar e a presença do Senhor Deus te protegerá por todos os lados. Yes! Aleluia! Oh, bênção, promessa maravilhosa. Um versículo, quando ele é tirado do contexto, ele vira um pretexto. Eu tenho que saber o contexto, né? Então vamos para o contexto. A luz vai brilhar, a luz da salvação do Senhor. Ele vai nos curar, Ele quer nos curar, mas o que Deus quer? O que Deus quer é que você tire de cima dos outros o peso que os faz sofrer, que ponha em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão, que repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres, aqueles que não têm roupas, que vocês deem roupas a eles e que nunca deixe de socorrer os seus irmãos. Aqui nessa nova linguagem, os seus parentes. Então, há as obrigações. Nós não vamos olhar apenas para as promessas, mas sim para o que nós temos que fazer para alcançá-las.